Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galera. Aqui quem está falando é Luiz Eduardo. Estou gravando a aula de número 7. Se você está no YouTube, na descrição está o link do meu website. Lá vai ter as outras aulas com os artigos e os códigos que eu uso nas aulas, né? Então vamos lá. Na aula de hoje veremos condicional, controle condicional e os operadores de comparação. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o controle condicional, que é o switch, o se e o switch case. Primeiro vou mostrar o se para vocês terem uma ideia para que serve o controle condicional. Então vejamos. Primeiro vou criar aqui uma variável var1 que vai receber 10. Ok. Isso aí vai ser para nossa aula. Vou usar apenas esta variável nesta aula. Não vou explicar como é que se declara. Se você quer ver, se você não entendeu o que tem aqui até agora, você pode ver nas aulas anteriores. Primeiro, o se é muito simples de você usar. O se se traduzir para o inglês é o if. Então, o if é um comando que é muito usado para poder ter controles, porque no seu código você não pode deixar nada avulso, fazer as coisas sem... O Arduino não vai saber o que é que vai fazer. Isso não é só no Arduino, é em qualquer outra coisa, qualquer outra programação. Você não vai deixar o Léo e deixar que ele se decida. Você tem que fazer as decisões dele. Então, eu tenho que verificar, no meu exemplo, se a variável 1, a var1, é maior do que 0. Então, esse operador que eu estou usando agora é o operador maior que em português também é o maior que, uma representação. Então, estou verificando se a minha variável for maior que 0, ele entra nesse bloco aqui, daqui até aqui. Ele vai executar o código que tem aqui. Que no caso, eu posso fazer o seguinte, como nós vimos nas aulas anteriores aí, mais. Ok? Então, ele só vai entrar aqui se o var1 é maior que 0. Quem é var1? 10. 10 é maior que 0? É maior que 0. Então ele vai entrar. Ok? Então, vou mostrar para vocês outro operador condicional, né, de comparação, que é o menor que também muito simples. If var 1 menor que 10. Então var 1 menos. Muito legal. Então, dessa vez eu estou verificando se a variável 1, que é 10, é maior que 10, é menor do que 10. Então, nesse caso, ele não vai entrar aqui. Por quê? Porque o var1 é 10. Ele é menor que 10? Não, ele é igual a 10. Aí você fica confuso. Eu posso fazer algo para dar igual, para saber se é igual. Também dá para saber se é igual. Como? If var1, se for igual, sabendo que o igual aqui é de atribuição, que no caso eu estou atribuindo
10 na minha variável, como tem aqui na declaração. Tá vendo? O igual tá aqui, ok? Mas quando eu estou falando em comparação, eu tenho que usar o igual. Com certeza vocês vão errar muito no começo, mas não se preocupem. É comum. Eu errei no começo. Eu criava meu código e não fazia o que eu queria, porque quando eu estava verificando algo, eu estava atribuindo. E em algumas linguagens, quando você deixa só apenas um igual, ele está dizendo se atribuir, eu entro no se, eu entro no bloco. Mas algumas linguagens, que eu não lembro qual agora, acontece que ele entra no se, porque eu estou atribuindo e é como se fosse não tem nenhum erro, então é como se fosse verdadeiro e ele entra. Entendeu? Então vocês não vão mexer com essa linguagem aqui, então tem que ser o igual para ela poder funcionar. Ok, vamos ver outra, que é o diferente. Se o var1 for diferente de 0. Pronto. Aqui ele só vai entrar no bloco quando o var1 for diferente que 0. Nesse caso, o var1 é 10. Então, 10 é diferente de 0. Ele vai entrar aqui. Agora, vamos fazer mais duas comparações. Vou explicar as duas ao mesmo tempo, que é o se var1 maior que 0 e se var1 for menor ou igual a 0. Então, nesse primeiro se, eu estou verificando se minha variável 1, minha var1, é maior ou igual a 0. Então, ela tem que ser maior ou igual a 0. Entenda bem, ou igual. Não quer dizer que ela tem que ser igual. Ela pode ser 0 até o que caber no inteiro. Ou, nesse caso, se ela for menor ou igual a 0, que vai de 0 a um valor que o inteiro suporte menor que 0. Fora isso, eles não vão entrar nesse se. Tudo certo agora. Mas tem os comparadores, né? Que é umas conjunções de condicional, que é o seguinte: eu quero verificar se o var1 é igual a 0 ou, no caso, e ele for igual a 10. Como é que eu vou fazer isso? Da simples forma: o i comercial. Com os dois e comercial, ele vai fazer a verificação. É como se fosse dois sis aí em um só. Eu quero verificar se ele é igual a 10. Você pode me perguntar: é igual a isso aqui? Não é igual. Aqui é var1 maior ou igual a 0. Então vai de 0 até o número que o inteiro couber, maior que 0. Só que se o var1 for 1, ele vai entrar nesse se. Ele vai entrar aqui. Mas se o var1 for igual a 1 aqui, ele não vai entrar.
porque ele tem que ser igual a 0 e igual a 10. Mas, de qualquer forma, ele não vai entrar. Porque é bem simples. O VAR1 não pode ser igual a 0 e igual a 10. Por quê? Porque ele só pode suportar apenas um valor de cada vez. Como é que eu posso fazer se ele for igual a 0 ou igual a 10? Vou mostrar para vocês agora. Se VAR1 for igual a 0 ou dessa forma que se escreve o ou, com duas barras. VAR1 igual a 10. Agora sim, quando o meu VAR1 for 0, ele vai entrar aqui. Quando ele for igual a 10, ele vai entrar aqui. Mas se ele for igual a 1, ele não vai entrar. Ou diferente no caso, diferente de 10 e diferente de 0. Ele não vai entrar aqui. Tem que ser igual. Ok? Então, dessa forma você vai ter o controle total do seu programa. Muito simples. Então, vamos lá. Eu tenho agora como negar algo, que é o seguinte. Eu quero verificar se for o VAR1 for igual a 0 ou VAR1 for igual a 10. Ok, só que eu quero negar esse primeiro se. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele entre parênteses, isso pode acontecer, e vou colocar uma interrogação. Então eu tô negando isso. VAR1 igual a 0. Aí eu nego isso. Então ele tem que ser diferente de 0 ou igual a 10. Quando ele for 0, ele não entra aqui. Mas quando ele for 1, ele já vai entrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao 10 também da mesma forma. Você vai usar dessa forma quando você achar necessário. Tá ok? Então, agora bem legal. Eu vou mostrar para vocês o Switch Case. O Switch Case, ele é como se fosse um C mais estruturado. Ele tem uma estrutura bem mais organizada para você se trabalhar. Porque se você ver aqui a quantidade de C que eu coloquei aqui é muito, para poder fazer uma verificação simples do qual quiser, que são várias explicações que eu dei. Mas o Switch ele é como se fosse o Si. Assim, como se fosse, então é melhor usar o Si. O Si é muito simples. Olha esse nome. Quando é que eu vou lembrar o nome Switch? Não se preocupe, esses comandos vocês vão acabar se acostumando e vão entrar assim de forma simples. Eu quero fazer um switch, vai switch. Eu quero fazer um for, eu quero fazer um si, eu quero fazer uma função, né? Então, o switch eu passo nele um parâmetro que é o var1. No meu exemplo vai ser o var1. Aí agora, esse que tem um diferencial, que a verificação eu não vou fazer dentro do switch, eu vou fazer no case, que é caso for igual a 1. Pronto, tá aqui. Se a minha var1 caso for igual a 1,
ele vai entrar nesse case aqui. Para fechar o case, para abrir o case primeiramente, ele é usado 2 pontos. Mas para fechar eu tenho que dar um break. Que é uma parada, uma quebrada. Estou quebrando ele, estou quebrando minha execução. Então tudo que tiver aqui dentro, ele vai ser executado se a var1 for igual a 1. Para usar outro, eu posso usar o case novamente. Case 10, 2 pontos, break. Ponto e vírgula. Para fechar, ele tem que colocar o ponto e vírgula apenas no case, que é 2 pontos. Mas agora eu quero fazer uma comparação que seja default. O que é default? É quando nenhum desses valores forem encontrados, eu vou usar um retorno default, que é no caso default 2 pontos e break também. Aqui nesse caso, quando não for nenhum e nem 10, ele vai entrar aqui. Agora eu vou falar para vocês uma coisa: se vocês acabarem esquecendo de colocar o break, vou fazer uma explicação para você. Se você deixar dessa forma, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte: caso for 1, ele vai entrar no 1, vai executar o 1, vai executar o 10 e vai executar o default. Ele vai fazer de forma de cascata. Se ele for igual a 10, ele vai fazer o 10 e vai fazer o default. Então, se eu tiver outras aqui, como case 2, case 3, case 4 e case 5, o que é que vai acontecer? Se ele for igual a 1, ele vai fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 10, o default. Se ele for igual a 3, ele vai fazer o 3, o 4, o 5, o 10 e o default. Então, como é de forma cascata, ele vai pegar de onde ele vai entrar de forma certa. Sem o break ele não vai parar, ele não vai dar uma quebra na minha execução e vai continuar executando a partir de onde foi verificado. Então, no caso, foi igual a 10, ele vai executar o 10. Não encontrou o break, aí vai para o default. Se ele for 5, ele vai fazer o 5, sem o break vai fazer o 10, sem o break vai fazer o default, e do default ele vai sair do switch. Então, dessa forma, eu vou explicar para vocês uma coisa bem legal, que é o retorno, né? O retorno para isso. Quando você usa muito o case, você sempre espera um retorno, porque quando você tem uma coisa que tem que ser muito condicional, um controle muito completo, é porque você quer um retorno e bem específico. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que isso aqui é como uma calculadora com 4 operações.
que meu VAR1 lá em cima é 10, mas ele pode ser substituído aqui dentro desse X que eu estou usando. Veja bem, só uma explicação, pode ser substituído, mas quando chega aqui é uma calculadora. Então meu VAR1 ele pode receber entre 1, 2, 3, 4, se não for nenhum desses, default. Mas para isso eu tenho que dar um break para que não passe. Mas eu tenho uma outra coisa bem legal, que é o retorno. O retorno também dá uma quebra, só que ele me retorna algo. Então esse retorno vai ser uma calculadora agora. Então se o meu VAR1 for igual a 1, eu quero que ele faça uma soma, que vai ser 1 mais 1. Simples, dessa forma mesmo. Eu estou retornando a soma de 1 mais 1, que é 2. Se for 2, retorno 1 menos 1. Veja bem, na próxima aula vamos ver o for. Depois, junto com o for e o while, vamos ver funções. Então você vai entender por que o retorno. Retorno 1 vezes 1 e retorno 1 dividido por 1. E no default, retorno 0. Por que 0? Porque no caso menos 1, vamos fazer o seguinte, menos 1. Por quê? Porque se não for nem, eu quero calcular. Se for mais, menos, mas se não for nenhum desses, ele vai me retornar menos 1. Que aí eu vou identificar que esse menos 1 não foi nenhum dessas. Mas não se preocupe, na próxima aula vamos ver for, while, do while e função. Vamos criar nossa primeira função. E aí você vai usar isso tudo que você viu nas aulas anteriores e vai aplicar dentro das funções. Você vai começar a criar sua aplicação de forma estruturada, mais organizada. Porque a maioria dos códigos, se você é um pesquisador, que você vê, você mal encontra uma função. Então aqui a gente vamos começar a ver funções, vamos criar funções, vamos começar a ver aulas de projetos. Tá ok? Vamos ver bibliotecas que são bem mais usadas. Então pessoal, por hoje é só. Acesse lá no link que vai ficar aí no YouTube para o meu website. Se você tiver no meu website, vai ter uma explicação melhor sobre isso tudo aqui, vai tirar sua dúvida. Então vamos ficar por aqui. Até uma próxima aula. Até um próximo vídeo.